O Gênesis. No princípio, havia apenas escuridão e vazio. Um abismo sem forma, desolado. Então, com uma palavra, a luz rasgou as trevas. Haja luz, disse Deus, e a luz nasceu. Ele separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Assim foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. Ele chamou o céu de firmamento. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em mares e fez surgir a terra seca, que chamou de terra. Então, ordenou que a terra produzisse vegetação, ervas, plantas e árvores, cada uma com sua semente. E assim foi. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, colocando-os no firmamento para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e marcar dias, estações e anos. No quinto dia, Deus encheu os mares com criaturas vivas e os céus com aves. Ele as abençoou, dizendo: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, cada um segundo sua espécie. E então, formou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Ele os abençoou e disse: Sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres que rastejam sobre a terra. Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. Assim, os céus e a terra foram concluídos. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali colocou o homem que formara. Fez crescer do solo árvores agradáveis à vista e boas para alimento, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, ordenando: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Fez o homem cair em sono profundo, tomou uma de suas costelas e formou a mulher. Adão exclamou: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher. Eram ambos nus, e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher respondeu: Podemos comer de todas, exceto da árvore do meio do jardim, pois Deus disse: Não comereis dela, nem a tocareis, para que não morrais. A serpente retrucou: Não morrereis. Deus sabe que, ao comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao marido, que também comeu. Seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira para se cobrir. Ouviram o som de Deus caminhando no jardim ao entardecer e se esconderam. Deus chamou: Onde estás? Adão respondeu: Ouvi tua voz e temi, pois estou nu. Deus perguntou: Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore que te proibi? Adão disse: A mulher que me deste me deu do fruto, e comi. Deus perguntou à mulher: Que fizeste? Ela respondeu: A serpente me enganou, e comi. Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita. Rastejarás e comerás pó todos os dias. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei teu sofrimento na gravidez. Com dor darás à luz. Teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. A Adão disse: Porque obedeceste à tua mulher e comeste do fruto proibido, maldita é a terra por tua causa. Com suor comerás dela até voltares ao pó, pois pó és e ao pó retornarás. Adão chamou sua mulher de Eva, pois seria a mãe de todos os viventes. Deus fez vestes de peles para eles e os expulsou do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Eva deu à luz Caim e depois Abel. Abel era pastor, e Caim, agricultor. Caim ofereceu frutos da terra a Deus, e Abel, primogênitos de seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Caim, irado, foi advertido por Deus: Se fizeres o bem, não serás aceito?
Mas, se não, o pecado está à porta. Caim, porém, matou Abel no campo. Deus perguntou: Onde está teu irmão? Caim respondeu: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Deus disse: O sangue de teu irmão clama a mim. És maldito. A terra não te dará mais força. Caim, temendo por sua vida, recebeu um sinal de Deus para protegê-lo. Adão teve outro filho, Sete, e a humanidade cresceu. Sete gerou Enos, que gerou Cainã, e assim por diante. Homens viverão séculos. Adão, 930 anos. Sete, 912. Enos, 905. Enoque, após gerar Matusalém, andou com Deus e foi levado sem morrer. Matusalém viveu 969 anos. Lameque, pai de Noé, nomeou seu filho esperando o alívio da maldição da terra. Assim, gerações passaram, carregando a promessa de redenção sussurrada no jardim, preparando o caminho para um novo capítulo. A aliança do arco-íris. Um lembrete eterno de que, embora a fragilidade e a inclinação para o pecado permanecessem na natureza humana ferida pelo pecado original, Deus jamais destruiria a terra novamente, por meio de um dilúvio universal. Uma garantia de sua fidelidade, mesmo quando nós falhássemos. Este pacto, universal em sua abrangência, mostra a bondade de Deus para com toda a criação, um prelúdio das alianças mais específicas que viriam. E a família de Noé começou a cumprir a ordem. Sem, Cam e Jafé, com suas esposas, tornaram-se os patriarcas das novas gerações. Deles, segundo a tradição, descendem todos os povos da terra. Sem, abençoado por Noé, seria a linhagem da qual viriam Abraão e, finalmente, o Messias. Cam, cujo filho Canaã foi amaldiçoado devido ao desrespeito de seu pai para com Noé, daria origem a povos que, em grande parte, se afastariam de Deus. Jafé seria o pai dos povos que se espalhariam pelas ilhas e terras distantes, representando a universalidade do plano divino, mesmo que obscurecido pelo paganismo. A terra começou a ser lavrada. Casas foram construídas, vilarejos surgiram. A vida pulsava novamente, um milagre da renovação divina. Mas, a inclinação para o pecado. Ela não fora lavada pelas águas do dilúvio. A mancha original permanecia, inclinando o homem para o mal. Passaram-se gerações. A memória do juízo se tornou mais distante. A gratidão inicial deu lugar à autossuficiência. Os homens, concentrados em um vale na terra de Sinear, começaram a olhar uns para os outros, para suas próprias habilidades, e menos para o céu. Desenvolveram uma tecnologia incipiente, a arte de fazer tijolos e usar betume como argamassa. E tiveram uma ideia. Vinde, disseram uns aos outros com um orgulho crescente. Façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume atinja os céus. E tornemo-nos célebres, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. Babel. Uma torre não para a glória de Deus, mas para a glória do homem. Um símbolo de soberba, de autossuficiência, uma tentativa de alcançar o divino pelos próprios meios, de desafiar a ordem de encher a terra, permanecendo unidos em um único local, sob seu próprio poder. Era uma nova forma de idolatria, a idolatria do ego coletivo, da força humana, unida contra o desígnio divino. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, não para aquele que os salvara. Deus olhou para aquela torre em construção, não com medo de ser alcançado, que absurdo pensar nisso, mas com tristeza pela obstinação e orgulho de suas criaturas. A unidade deles não era na caridade e na obediência, mas na rebelião. E então interveio. Uma confusão súbita. As línguas se embaralharam. O que antes era compreendido tornou-se um barulho sem sentido. A comunicação, a base de qualquer projeto coletivo, desmoronou. A obra parou.
Incapazes de entender uns aos outros, os construtores se dispersaram, espalhando-se pela terra, exatamente o que não queriam fazer. A Torre de Babel permaneceu inacabada, um monumento à futilidade da soberba humana e à origem da diversidade linguística que, embora traga desafios, também reflete a rica criatividade divina em espalhar a humanidade pela terra, como ele ordenara desde o princípio. Este evento, na visão católica, é o oposto do Pentecostes, onde a unidade na fé é restaurada e as línguas se tornam um meio de comunicação da verdade divina. A dispersão de Babel foi dolorosa, um juízo sobre o orgulho, mas cumpriu o plano original de Deus de povoar o mundo. Das famílias de Sem, Cam e Jafé surgiram as nações e as culturas que conhecemos hoje, cada uma com sua língua e costumes, mas todas descendentes de um tronco comum. Mas no meio dessa dispersão, onde a idolatria e o politeísmo começavam a florescer, Deus não abandonou sua promessa maior, aquela feita no Éden sobre a descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele tinha um plano maior, um plano que envolveria a escolha de um homem, de uma família, através da qual a bênção viria para todas as nações. Séculos se passaram. A memória do Deus verdadeiro se esvaía em muitas partes da terra, substituída pela adoração de ídolos e forças da natureza. Mas em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e idólatra, vivia um homem chamado Abrão. Um homem que, apesar do ambiente pagão ao seu redor, tinha um coração aberto para o chamado de Deus, talvez preservando uma centelha da fé de seus antepassados. E Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma ordem radical que exigia total confiança e desapego. Deixar para trás a segurança de sua terra natal, sua família extensa, tudo o que era familiar, para seguir uma voz divina rumo ao desconhecido. Abrão obedeceu. Um ato de fé puro e simples. Deixou tudo para trás, acompanhado por sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Iniciou uma jornada de fé, rumo a uma terra desconhecida, confiando apenas na palavra daquele Deus que se revelara a ele. Percorreu o caminho até Canaã, peregrinando como estrangeiro na terra que Deus prometera dar à sua descendência. Na terra de Canaã, Deus renovou e expandiu sua promessa a Abrão. Não apenas a terra, mas uma descendência incontável, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a promessa mais sublime, o cerne da aliança abraâmica. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta última promessa, vista pela Igreja desde sempre, aponta diretamente para o Messias, Jesus Cristo, que viria da linhagem de Abraão para trazer a salvação ao mundo inteiro. A bênção prometida a um homem se tornaria a bênção para toda a humanidade através de Cristo. Abrão, cuja fé lhe foi imputada como justiça, um princípio fundamental que São Paulo exploraria profundamente, teve seu nome mudado por Deus para Abraão, pai de muitas nações, e Sarai para Sara, princesa. Mesmo na velhice, quando parecia humanamente impossível, quando a natureza já não permitia a procriação, Deus cumpriu sua palavra de forma miraculosa. Nasceu Isaque, o filho da promessa, aquele que seria o elo seguinte na cadeia da aliança, o filho do riso, nascido contra toda a expectativa humana. A fé de Abraão foi provada de forma extrema, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho, Isaque, no Monte Moriá. Um teste que revela a profundidade da obediência e confiança de Abraão em Deus, crendo que Deus era capaz, até mesmo, de ressuscitar Isaque dos mortos para cumprir sua promessa. Este evento é uma das mais poderosas prefigurações do sacrifício de Jesus Cristo. O Pai, oferecendo seu Filho único, no mesmo monte, ou próximo a ele,
onde séculos depois o Calvário se ergueria. Mas no último instante, Deus proveu um carneiro para o sacrifício, poupando Isaque, mostrando que o sacrifício humano não era o que ele desejava, mas sim a obediência e a fé. A promessa permanecia firme, selada pela obediência de Abraão. De Isaque e sua esposa Rebeca vieram 2 filhos, Esaú e Jacó. A história desses irmãos é marcada pela rivalidade desde o ventre, pela venda da primogenitura por um prato de lentilhas, pela astúcia de Jacó ao obter a bênção paterna e pela subsequente fuga de Jacó para escapar da ira de Esaú. Mas, mesmo nos enganos e nas falhas humanas, a providência divina operava. Na fuga, Jacó teve um sonho em Betel, uma escada ligando a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e Deus no alto, renovando a promessa feita a Abraão e Isaque, a terra, a descendência numerosa e a bênção para todas as famílias da terra através dele. Jacó reconheceu a santidade daquele lugar e fez um voto. Após anos de trabalho árduo e enganos nas mãos de seu tio Labão, Jacó retornou para Canaã. Antes de reencontrar Esaú, ele lutou durante a noite com um ser misterioso no val de Jaboque. Após a luta, recebeu um novo nome de Deus, Israel. Aquele que luta com Deus, ou Príncipe de Deus. Este nome se tornaria o nome do povo escolhido. Apesar de suas falhas e lutas, Jacó foi o portador da promessa, e dele viriam as 12 tribos. Israel, ou Jacó, teve 12 filhos, filhos de diferentes mães, Lia, Raquel e suas servas Zilpa e Bila, mas que se tornariam os pais das 12 tribos de Israel. Ruben, Simeão, Levi, a tribo sacerdotal, separada para o serviço do templo, Judá, a tribo real de onde viria a linhagem de Davi, e, finalmente, o Messias. Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. As bases do povo escolhido, o povo da aliança, estavam lançadas. E dentre esses 12 filhos, a história de José ocupa um lugar especial, um prenúncio claro da providência divina que pode transformar o mal em bem. José, o filho amado de Israel com Raquel, o rapaz dos sonhos proféticos e da túnica multicolorida que o distinguia, despertou a inveja amarga de seus irmãos. Essa inveja levou a um ato terrível. Venderam José como escravo para mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Levado para o Egito, José enfrentou calúnias na casa de Potifar, o oficial do faraó, e foi lançado na prisão injustamente. Mas em cada provação, a mão de Deus estava com ele, concedendo-lhe favor e sabedoria. No cárcere, interpretou sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Sua fama como intérprete de sonhos chegou aos ouvidos do próprio faraó, o rei do Egito, que estava perturbado por sonhos que ninguém conseguia explicar. José, humildemente, atribuiu a Deus a capacidade de interpretar. Interpretou o sonho do faraó, prevendo 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa em toda a terra. Sua sabedoria, vinda de Deus, e a solução que propôs para armazenar grãos durante os anos de abundância, impressionaram tanto o faraó que este o colocou em uma posição de poder sem precedentes. Governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da terra, responsável por toda a administração do reino. Quando a fome atingiu toda a região, exatamente como José havia previsto, pessoas de todas as terras vinham ao Egito para comprar alimento. E, naturalmente, os irmãos de José vieram de Canaã. Sem reconhecê-lo em sua glória egípcia, curvaram-se diante dele, cumprindo, anos depois, os sonhos proféticos da juventude de José. Após uma série de encontros que testaram seus corações, sua humildade e seu arrependimento, José finalmente se revelou a eles. A cena é de partir o coração, mas também de profunda fé. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, disse ele.
mas acrescentou com uma fé profunda e uma visão da providência divina: não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, para conservar vossas vidas por meio de uma grande libertação. José perdoou seus irmãos, vendo o plano de Deus por trás da maldade deles. O reencontro foi emocionante. Toda a família de Israel, 70 pessoas ao todo, desceu para o Egito a convite do faraó, instalando-se na terra fértil de Gósen, uma região propícia para a criação de gado. Ali, sob a proteção de José e a bênção de Deus, a família de Abraão começou a prosperar e multiplicar-se enormemente, cumprindo a promessa de uma descendência numerosa. A semente da promessa, agora, uma grande família, encontrava refúgio e crescimento em terra estrangeira, preparando-se para o seu destino como nação. Os anos passaram em Gósen. As gerações se sucederam. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó cresceram em número, tornando-se um povo numeroso e forte, exatamente como Deus havia prometido. Mas o favor de José não durou para sempre. As memórias se apagaram. Surgiu um novo faraó no Egito, um que não conhecia José, um que olhou para o crescente número de israelitas com temor e desconfiança. Este povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, ele disse aos seus oficiais e ao seu povo. Vamos agir astutamente com eles, para que não se multipliquem ainda mais, e numa guerra, unam-se aos nossos inimigos e lutem contra nós, e fujam da terra. O medo do poder estrangeiro levou à opressão. O favor se tornou temor. O temor se tornou opressão brutal. O povo da promessa, que viera como hóspede e fora salvo da fome, tornou-se escravo. O faraó impôs capatazes cruéis sobre eles para afligi-los com trabalhos forçados. Construíram cidades celeiros para o faraó, Pitom e Ramessés, com suor e lágrimas. Suas vidas foram amarguradas com dura servidão em barro e tijolos, e em todo tipo de trabalho do campo. A crueldade egípcia aumentava a cada dia, a carga se tornava mais pesada, a esperança diminuía. As ordens se tornaram ainda mais brutais e desumanas: matar todo menino recém-nascido hebreu, jogando-o no rio Nilo, preservando apenas as meninas. Era um ataque direto à continuidade do povo, à promessa da descendência, uma tentativa demoníaca de impedir o cumprimento do plano de Deus para a salvação. 430 anos se passaram sob o jugo egípcio. 4 séculos de sofrimento, de humilhação, de trabalho escravo. Gerações nasceram e morreram na escravidão, conhecendo apenas a dor e a opressão. Os descendentes de Abraão, o povo escolhido por Deus para ser luz para as nações, gemia sob o peso das cadeias, sob o chicote dos capatazes, sob a dor indescritível da perda de seus filhos atirados às águas. O clamor dos israelitas subia a Deus. Gritos de dor, de desespero, de súplica pela libertação. A situação parecia sem saída humana. Uma nação inteira subjugada pelo império mais poderoso da época, sem exército, sem líderes, sem esperança aparente. Onde estava a promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó? Será que Deus havia se esquecido de seu povo, de sua aliança? Mas Deus não esquece suas alianças. Deus ouviu o clamor de seu povo. Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele viu a aflição dos filhos de Israel, suas lágrimas, sua dor. Ele viu a injustiça e a crueldade dos opressores. As trevas da escravidão egípcia eram densas, o sofrimento era real e profundo. Mas o palco estava montado. A situação humana havia atingido seu limite. A opressão era máxima. Era o momento perfeito para a próxima grande intervenção divina, para a manifestação de seu braço forte e poderoso. Para o cumprimento da promessa de uma libertação poderosa e espetacular que marcaria para sempre a história da salvação. Os israelitas estavam em cativeiro, mas a semente da esperança, plantada desde o Éden, regada pelas promessas aos patriarcas e preservada através das provações, ainda germinava sob o solo árido do Egito. Deus estava a ponto de agir de uma maneira que superaria todas as expectativas humanas. A libertação estava a caminho.
Um libertador, escolhido e preparado por Deus desde o ventre de sua mãe, estava para nascer no meio da opressão. Aquele que seria o instrumento de Deus para tirar seu povo da casa da servidão e guiá-lo rumo à terra prometida. Esse homem se chamaria Moisés. O clamor dos filhos de Israel subia ao céu, um grito de dor e desespero sob o chicote egípcio. O faraó, em sua crueldade, ordenara a morte de todo menino hebreu. A escuridão parecia engolir a promessa de Deus. Mas é na mais profunda escuridão que a luz divina muitas vezes decide brilhar com mais intensidade. Em meio a essa angústia, na tribo de Levi, nasceu um menino. Sua mãe, Joquebede, e seu pai, Anrão, viram que ele era formoso, especial. Desafiando a ordem cruel do faraó, esconderam-no por 3 meses, mas não podiam escondê-lo para sempre. Em um ato de fé desesperado e cheio de esperança, Joquebede preparou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, colocou o bebê dentro e o depositou entre os juncos à beira do rio Nilo, o mesmo rio que engolia tantos outros bebês hebreus. Sua irmã, Miriam, ficou à distância, observando. A providência divina agiu de forma inesperada. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar e encontrou a cesta. Ao abrir, viu o bebê chorando. Seu coração se moveu de compaixão. Miriam, astutamente, aproximou-se e ofereceu chamar uma ama de leite hebreia. A princesa concordou. E assim, o bebê foi levado de volta para os braços de sua própria mãe para ser amamentado e cuidado, sob o patrocínio da filha do faraó. Quando o menino cresceu, Joquebede o levou à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e ela lhe deu um nome que ecoava sua origem e sua salvação: Moisés, que significa tirado das águas. Aquele que seria o libertador foi resgatado do mesmo lugar que era o instrumento de morte para seu povo. Moisés cresceu na corte egípcia, recebendo a melhor educação, instruído em toda a sabedoria dos egípcios, tornando-se poderoso em palavras e obras, um hebreu no coração do império que oprimia seu povo. Aos 40 anos, Moisés, consciente de sua origem, saiu para visitar seus irmãos hebreus e viu sua dura servidão. Testemunhou um egípcio espancando um hebreu. Em um acesso de ira e justiça, olhando para um lado e para outro e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, um deles o confrontou. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Acaso pensas matar-me, como mataste o egípcio? Moisés percebeu que seu ato era conhecido e que o faraó certamente o procuraria para matá-lo. Teve medo e fugiu do Egito. Encontrou refúgio na terra de Midian, no deserto. Ali, casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, e tornou-se pastor de ovelhas. 40 anos se passaram no silêncio e na solidão do deserto, um tempo de preparação e purificação, longe do poder e da glória do Egito. Deus estava moldando seu instrumento. Estando Moisés pastoreando o rebanho de Jetro, chegou ao monte Horebe, o monte de Deus. E ali, em meio ao deserto árido, teve uma visão extraordinária, uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Curioso, Moisés se aproximou para ver, e do meio da sarça, Deus o chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Tremendo, Moisés respondeu: Eis-me aqui. Deus ordenou que ele tirasse as sandálias, pois o lugar em que estava era terra santa. E então, Deus se revelou de uma forma poderosa: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A aliança estava viva. E Deus continuou: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes. Conheço os seus sofrimentos. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. E então, a ordem que mudaria a história. Vai, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, hesitante, alegou sua incapacidade, sua dificuldade de falar. Mas Deus prometeu estar com ele, deu-lhe sinais para autenticar sua missão: a vara que virava serpente, a mão que ficava leprosa e voltava ao normal.
e designou seu irmão Arão para ser seu porta-voz. De volta ao Egito, Moisés e Arão confrontaram o faraó. Exigiram, em nome do Senhor, o Deus de Israel, que ele deixasse o povo ir para celebrar uma festa no deserto. O faraó, endurecido em seu coração e em seu poder, recusou-se, e pior, aumentou a carga de trabalho dos israelitas, exigindo que fizessem tijolos sem receber palha. O sofrimento do povo aumentou, e eles murmuraram contra Moisés e Arão. Mas Deus estava no controle. Para que o faraó e todo o Egito soubessem quem era o Senhor, Deus enviou uma série de pragas devastadoras sobre a terra, cada uma atacando uma divindade egípcia ou um aspecto de seu poder e segurança: a água transformada em sangue, as rãs, os mosquitos, as moscas, a peste no gado, as úlceras, a chuva de pedras e fogo, os gafanhotos, as trevas. A cada praga, o faraó prometia deixar o povo ir, mas assim que a praga cessava, ele endurecia seu coração novamente. A 10ª praga seria o golpe final, um juízo terrível sobre o Egito e sobre todos os seus deuses. Deus ordenou a Moisés que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem mancha, de 1 ano, e passasse o sangue nos umbrais e nas vergas das portas de suas casas. Deveriam comer a carne assada às pressas, com pães ázimos e ervas amargas, prontos para partir. Naquela noite terrível, o anjo da morte passou pela terra do Egito. Em toda a casa egípcia, do palácio do faraó, a cabana do escravo, o primogênito morreu. Mas onde o anjo viu o sangue do cordeiro nas portas, ele passou por cima, poupando as vidas dos primogênitos israelitas. Era a Páscoa do Senhor, a celebração da libertação pela morte do cordeiro, um prenúncio do verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O faraó, quebrado pelo golpe final, chamou Moisés e Arão no meio da noite e implorou que levassem os israelitas para fora do Egito imediatamente. E assim, após 430 anos de escravidão, o povo de Israel saiu do Egito, não de mãos vazias, mas carregando os despojos que os egípcios lhes deram apressadamente. Eram cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças, uma vasta multidão, guiada por Deus em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas o faraó, em sua obstinação, logo se arrependeu de tê-los deixado ir. Reuniu seu exército, seus carros e cavaleiros, e perseguiu os israelitas, alcançando-os acampados à beira do Mar Vermelho. O povo, vendo o exército egípcio se aproximar, entrou em pânico e murmurou contra Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos trazeres a morrer no deserto? Mas Moisés disse ao povo: Não temais, estai firmes e vede a salvação do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E Deus ordenou a Moisés que estendesse sua vara sobre o mar. Um vento oriental forte soprou a noite toda, dividindo as águas do Mar Vermelho. As águas se amontoaram como muros de cada lado, e o povo de Israel passou a pé enxuto pelo meio do mar. Quando os egípcios os perseguiram, Deus ordenou a Moisés que estendesse a mão novamente. As águas voltaram ao seu lugar, engolindo o faraó e todo o seu exército. Nenhum só egípcio sobreviveu. O povo de Israel viu o grande poder com que o Senhor agiu contra os egípcios, temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. A libertação espetacular do Egito foi apenas o começo. A jornada pelo deserto seria um teste de fé, uma escola onde Deus ensinaria seu povo a depender dele e a viver segundo sua lei. No deserto, o povo murmurou por falta de comida e água. Deus, em sua misericórdia, proveu maná do céu todas as manhãs e codornizes à tarde. Fez brotar água da rocha em Horebe. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com Israel. Em meio a trovões, relâmpagos, fumaça e o som de uma trombeta, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra, o resumo de sua lei moral. Deu também leis civis e cerimoniais, instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, a tenda sagrada onde sua presença habitaria no meio do povo, e para o sacerdócio levítico, liderado por Arão e seus filhos. Israel se tornou uma nação teocrática, regida diretamente por Deus. Mas a fragilidade humana
e a inclinação para a idolatria logo se manifestaram. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, o povo, impaciente, pediu a Arão que lhes fizesse deuses para ir adiante deles. Arão cedeu à pressão, recolheu o ouro do povo e fez um bezerro de ouro. O povo celebrou, oferecendo sacrifícios e se entregando à libertinagem, dizendo: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Deus, irado, quis destruir o povo, mas Moisés intercedeu por eles. Ao descer do monte e ver a idolatria, Moisés, em justa indignação, quebrou as tábuas da lei, destruiu o bezerro de ouro e puniu os idólatras. O incidente do bezerro de ouro revelou a profundidade da inconstância do coração humano e a necessidade constante da misericórdia e da intercessão. Após o Sinai, a jornada continuou. Chegaram à fronteira de Canaã, a terra prometida. 12 espias foram enviados para explorar a terra. 10 voltaram com um relatório desanimador, focando nos gigantes e nas cidades fortificadas, instigando o medo e a incredulidade no povo. Apenas Josué e Calebe trouxeram um relatório positivo, confiando na promessa de Deus. O povo, em sua falta de fé, recusou-se a entrar na terra e desejou voltar para o Egito. Deus, em seu juízo, decretou que aquela geração, exceto Josué e Calebe, morreria no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia que os espias exploraram a terra. Uma punição severa pela incredulidade, mas também um tempo para uma nova geração crescer, uma geração que dependeria mais de Deus. Durante 40 anos, Israel peregrinou pelo deserto, aprendendo lições amargas sobre obediência e confiança. Moisés os liderou, julgou, ensinou a lei, intercedeu por eles. Viu a velha geração morrer e a nova crescer. Conduziu-os de volta à fronteira de Canaã. No final dos 40 anos, no Monte Nebo, Deus mostrou a Moisés toda a terra prometida, de Gileade até Dan, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó. Moisés viu a terra, mas não entrou nela por causa de sua própria falha anterior, bater na rocha em vez de falar com ela, em Meribá. Aos 120 anos de idade, com os olhos ainda bons e o vigor intacto, Moisés, o maior profeta e líder que Israel já conheceu, morreu ali no monte, segundo a palavra do Senhor. Deus mesmo o sepultou em um vale na terra de Moabe, mas ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. O serviço de Moisés estava completo. Ele conduziu o povo até a porta da promessa, mas não a cruzou com eles. O manto da liderança caiu sobre Josué, o fiel servo de Moisés, o guerreiro que estivera ao lado de Moisés desde o início, um dos poucos da geração antiga que permaneceu. Deus encorajou Josué, prometendo estar com ele, assim como estivera com Moisés. A tarefa de Josué era clara: conquistar a terra prometida. Sob a liderança de Josué, o povo de Israel cruzou o rio Jordão em seca, um milagre que ecoou a travessia do Mar Vermelho. Tomaram Jericó de forma espetacular, com o toque das trombetas e o grito do povo. Travaram batalhas contra os reis cananeus, muitas vezes com a intervenção direta de Deus, como o sol e a lua parando em Gibeão. A conquista foi longa e difícil, mas a promessa de Deus se cumpriu. A terra foi tomada e dividida entre as 12 tribos de Israel. Após a morte de Josué e dos anciãos que se lembraram das grandes obras do Senhor, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele fizera por Israel. E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Começaram a adorar os deuses de Canaã, Baal, Astarote e outros ídolos. Este foi o período dos juízes, um tempo de anarquia espiritual e política. Sem um rei e sem um líder profético constante, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. O ciclo se repetia dolorosamente. Israel pecava contra Deus, servindo a ídolos. Deus, em seu juízo, os entregava nas mãos de opressores, mesopotâmios, moabitas, cananeus, midianitas, filisteus, amonitas. O povo, em sua aflição, clamava ao Senhor. Deus, em sua misericórdia, levantava um juiz para libertá-los. Havia um período de paz sob o juiz. O juiz morria.
e o ciclo recomeçava, muitas vezes pior do que antes. Vários juízes se levantaram: Otniel, Eude, Sangar, Débora, uma profetisa e juíza, que liderou Israel à vitória com Baraque; Gideão, o homem que, com apenas 300 homens, derrotou o vasto exército midianita; Abimeleque, um antijuiz que se fez rei e trouxe destruição; Jefté, o guerreiro que fez um voto trágico; e o famoso Sansão, o homem de força sobre-humana, consagrado a Deus desde o ventre, mas cuja vida foi marcada por paixões e fraquezas, usado por Deus, apesar de seus fracassos, para começar a libertar Israel dos filisteus. O livro de Juízes é um testemunho sombrio da infidelidade humana e da paciência e misericórdia de Deus. Mesmo na anarquia, Deus não abandonou completamente seu povo, levantando libertadores quando eles clamavam. No final do período dos juízes, surge a figura de Samuel. Nascido em resposta à oração fervorosa de sua mãe Ana, Samuel foi consagrado a Deus desde a infância e serviu no tabernáculo sob o sacerdote Eli. Ele cresceu como um profeta reconhecido em todo Israel, o último dos grandes juízes. Durante o ministério de Samuel, o povo, cansado do ciclo de opressão e da corrupção dos filhos de Samuel, pediu a ele que lhes desse um rei, como o têm todas as nações. Este pedido desagradou a Samuel e a Deus, pois rejeitava a Deus como seu verdadeiro rei. No entanto, Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo, advertindo-os das consequências de ter um rei humano. Deus dirigiu Samuel a ungir Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. Saul começou seu reinado com humildade e sucesso militar. Mas, com o tempo, a desobediência e a soberba marcaram seu governo. Saul desobedeceu às ordens diretas de Deus, dadas por meio de Samuel, como esperar por Samuel para oferecer sacrifícios e destruir completamente os amalequitas. Por causa de sua desobediência, Deus rejeitou Saul como rei e disse a Samuel: O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Enquanto Saul continuava a reinar, atormentado por um espírito mau e pela inveja, Deus enviou Samuel a Belém, à casa de Jessé. Deus disse a Samuel que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei. Samuel viu os filhos mais velhos, impressionantes em sua aparência, mas Deus o advertiu: Não olhes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Jessé apresentou 7 de seus filhos, mas nenhum foi escolhido por Deus. Samuel perguntou se havia mais algum filho. Jessé respondeu que havia o mais novo, que estava cuidando das ovelhas. Samuel insistiu que o trouxessem. E assim, o jovem pastor foi chamado do campo. A história da monarquia em Israel estava prestes a tomar um novo rumo, um rumo que levaria à linhagem da qual viria o Rei Eterno. Mas essa é uma história para outra hora. Paramos aqui, no limiar da ascensão daquele que seria o Rei segundo o coração de Deus, o antepassado terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. A cena estava pronta. Samuel, o último dos grandes juízes, o profeta de Deus, fora enviado à casa de Jessé em Belém. Saul, o primeiro rei de Israel, havia falhado por sua desobediência. E Deus buscava um homem segundo o seu coração para liderar seu povo. Jessé apresentou seus filhos, homens fortes e de boa aparência, mas Deus, que não vê como vê o homem, rejeitou-os. Acaso acabaram-se os teus filhos? Perguntou Samuel. E Jessé respondeu: Ainda há o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Aquele que parecia o menos provável, o pastorzinho, o mais novo, era o escolhido de Deus. E assim trouxeram Davi, ruivo, de belos olhos e boa aparência. Mas Deus via, além da aparência, via o coração. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se, unge-o, porque este é ele. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Davi, o pastor, era também um músico habilidoso. Seu talento com a harpa o levou à corte de Saul para acalmar o rei atormentado. Mas a providência divina o preparava para algo maior.
Quando o gigante filisteu Golias desafiou os exércitos de Israel, incutindo medo em todos, o jovem Davi, indignado com a afronta ao Deus vivo, apresentou-se. Com apenas um cajado, 5 pedras lisas e uma funda, e com uma fé inabalável no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, Davi enfrentou o gigante. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, declarou Davi, e com o único arremesso preciso da funda, a pedra atingiu a testa de Golias. Derrubando-o, Davi, então, usou a própria espada do gigante para decapitá-lo. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um feito militar, mas um testemunho poderoso de que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana e que a fé supera qualquer gigante. A fama de Davi cresceu rapidamente. Ele se tornou um herói nacional, amado pelo povo e amigo íntimo de Jonatas, filho de Saul. Mas a popularidade de Davi despertou a inveja e o ciúme do rei Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes, forçando-o a fugir e viver como fugitivo no deserto por anos. Davi, mesmo tendo oportunidades de matar Saul, recusou-se a levantar a mão contra o ungido do Senhor, mostrando respeito pela autoridade divinamente instituída, apesar de sua falha pessoal. Durante esses anos de fuga, Davi reuniu em torno de si um grupo de homens leais, muitos deles descontentes e endividados, e os transformou em um exército fiel. Foi um tempo de provação, de dependência de Deus e de composição de muitos dos salmos que expressam sua angústia, sua confiança e seu louvor. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha, Davi foi ungido rei sobre a tribo de Judá, em Hebrom. 7 anos e meio depois, foi ungido rei sobre todo Israel. Seu primeiro grande feito foi conquistar a cidade de Jerusalém, uma fortaleza jebuseia, e torná-la a capital política e religiosa de Israel. Jerusalém, a cidade de Davi, tornar-se-ia o centro da adoração a Deus e o coração da nação. Davi desejava trazer a Arca da Aliança, o símbolo visível da presença de Deus, para Jerusalém. Após uma tentativa inicial falha, devido a um erro no procedimento, Davi, seguindo as instruções divinas, finalmente trouxe a arca para a cidade com grande celebração e júbilo. Dançou diante do Senhor com toda a sua força, mostrando sua devoção apaixonada. Com seu reino estabelecido e a arca em Jerusalém, Davi expressou o desejo de construir uma casa, um templo permanente para o Senhor, já que a arca habitava em uma tenda. Deus, através do profeta Natã, recusou a oferta de Davi para construir o templo naquele momento, mas fez uma aliança eterna com Davi. Eu te farei grande nome e te darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, e a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esta aliança davídica é fundamental na história da salvação. Ela aponta para um descendente de Davi, cujo reino seria eterno, uma profecia messiânica clara que se cumpriria plenamente em Jesus Cristo, o Filho de Davi, cujo reino não terá fim. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus e de ter recebido promessas tão gloriosas, Davi não estava imune à fragilidade humana e à tentação. Em um momento de fraqueza, cometeu adultério com Batseba e, para encobrir seu pecado, arquitetou a morte de Urias, o marido dela. Na batalha, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado. Natã contou a parábola do homem rico, que roubou a única cordeira do homem pobre. Davi, em sua indignação, pronunciou seu próprio julgamento. Então Natã disse: Tu és o homem. Davi, em profundo arrependimento, confessou seu pecado. Pequei contra o Senhor. Embora Deus tenha perdoado seu pecado em resposta ao seu arrependimento sincero, as consequências de seus atos recaíram sobre sua família e seu reino, trazendo dor e sofrimento. Este episódio nos lembra que mesmo os maiores santos podem cair, mas a misericórdia de Deus está sempre disponível para o pecador arrependido. Após um reinado de 40 anos, marcado por grandes vitórias, expansão do reino, organização política e religiosa, mas também por tragédias familiares e pessoais, Davi morreu. Seu filho Salomão, escolhido por Deus,
ascendeu ao trono. Salomão começou seu reinado buscando a sabedoria de Deus, quando Deus lhe apareceu em sonho e perguntou o que ele desejava. Salomão pediu um coração compreensivo para governar o povo e discernir entre o bem e o mal. Deus se agradou de seu pedido e lhe concedeu sabedoria incomparável, além de riquezas e honra. O grande feito do reinado de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém, a casa que Davi tanto desejara construir. Salomão reuniu materiais preciosos, contratou artesãos habilidosos e, após 7 anos de trabalho meticuloso, o templo foi concluído. Era uma estrutura magnífica, um símbolo da glória de Deus e o centro da adoração em Israel. Na dedicação do templo, a glória do Senhor encheu a casa. E Salomão proferiu uma oração poderosa, reconhecendo que nem mesmo os céus podiam conter a Deus, quanto mais aquela casa feita por mãos humanas. O reinado de Salomão foi um tempo de paz e prosperidade sem precedentes. Sua sabedoria era conhecida em todo o mundo antigo, e reis e rainhas vinham ouvi-lo. No entanto, apesar de toda a sabedoria e glória, Salomão, em sua velhice, permitiu que suas muitas esposas estrangeiras desviassem seu coração para outros deuses. Construiu altares para ídolos, desobedecendo ao mandamento de Deus de não adorar outros deuses. Esta apostasia de Salomão, o homem mais sábio, é um lembrete trágico da constante tentação à idolatria e da necessidade de vigilância espiritual. Por causa de sua infidelidade, Deus anunciou que rasgaria o reino de Israel de suas mãos, deixando apenas uma tribo para a linhagem de Davi, por amor a Davi e por amor a Jerusalém. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono. Quando o povo liderado por Jeroboão pediu alívio dos pesados impostos e trabalhos forçados impostos por Salomão, Roboão, aconselhado por jovens inexperientes, em vez dos anciãos sábios, respondeu com arrogância: Meu pai vos carregou de um jugo pesado, mas eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Esta resposta insensata selou o destino do Reino Unido. 10 tribos se rebelaram e seguiram Jeroboão, formando o Reino do Norte, que passou a ser chamado de Israel ou Efraim, com capital em Samaria. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis à linhagem de Davi, formando o Reino do Sul, chamado de Judá, com capital em Jerusalém. A partir deste ponto, a história dos 2 reinos é, em grande parte, uma história de declínio espiritual. O Reino do Norte, Israel, nunca teve um rei fiel a Deus. Jeroboão, temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo, estabeleceu centros de culto idólatra em Betel e Dan, com bezerros de ouro, levando o povo a pecar. Todos os reis de Israel seguiram este caminho de idolatria, e o reino foi marcado por instabilidade política, assassinatos de reis e sucessivas dinastias ímpias. O Reino do Sul, Judá, sobreviveu por mais tempo, em parte devido a alguns reis fiéis e à presença do templo em Jerusalém. No entanto, a infidelidade voltou a prevalecer. Apesar das advertências de Jeremias e outros profetas, os reis e o povo de Judá persistiram em seus maus caminhos. Ao longo dos séculos, Deus não abandonou seu povo. Levantou profetas corajosos em ambos os reinos, para advertir os reis e o povo sobre seus pecados, chamá-los ao arrependimento e anunciar as consequências de sua infidelidade. Profetas como Elias e Eliseu no norte, e Isaías, Jeremias, Miqueias e muitos outros em Judá pregaram a palavra de Deus, realizaram milagres e sofreram perseguição por causa de sua fidelidade. As profecias falavam de juízo, da destruição dos reinos e do exílio, mas também de esperança, menos da restauração futura, de um novo pacto e da vinda do Messias, o descendente de Davi, que estabeleceria um reino eterno, de justiça e paz. A paciência de Deus é infinita, mas não ilimitada. A persistente idolatria, a injustiça e a recusa em ouvir os profetas levaram ao cumprimento das advertências divinas. O Reino do Norte, Israel, com sua sucessão de reis ímpios e sua profunda apostasia, foi o primeiro a cair. Em 722 a.C., os assírios invadiram,
destruíram Samaria e exilaram a população para outras partes do império. O Reino do Norte deixou de existir como entidade política e as 10 tribos se dispersaram. O Reino do Sul, Judá, sobreviveu por mais tempo, em parte devido a alguns reis fiéis e à presença do templo em Jerusalém. No entanto, a infidelidade voltou a prevalecer. Apesar das advertências de Jeremias e outros profetas, os reis e o povo de Judá persistiram em seus maus caminhos. As potências mundiais mudaram. O Império Assírio deu lugar ao Império Babilônico, e a Babilônia, sob o rei Nabucodonosor, voltou seus olhos para Judá. O cerco a Jerusalém estava iminente. A destruição do templo, a cidade santa e o exílio do povo escolhido pareciam inevitáveis. A consequência amarga de séculos de desobediência à aliança. A glória do reino de Davi e Salomão havia se desvanecido, substituída pela sombra da punição divina. A história do povo de Deus estava prestes a entrar em uma nova e dolorosa fase, o cativeiro. Mas mesmo na disciplina, a promessa de Deus permanecia. A linhagem de Davi, embora destronada, não seria extinta. A esperança do Messias, o verdadeiro rei, permanecia acesa nas profecias. Paramos aqui na beira do abismo, na véspera do exílio babilônico, um ponto de virada que testaria a fé de Israel como nunca antes, mas que também prepararia o caminho para o cumprimento final das promessas de Deus. A sombra que pairava sobre Jerusalém se concretizou. A paciência divina, embora infinita em misericórdia, impôs a justa disciplina sobre o povo que, repetidamente, quebrou a aliança. Em 586 a.C., o poderoso exército babilônico, sob o rei Nabucodonosor, invadiu Judá. Jerusalém, a outrora gloriosa cidade santa, foi sitiada, suas muralhas, orgulho e proteção foram derrubadas. E o templo, o magnífico templo construído por Salomão, o centro da adoração a Deus, a morada visível da sua glória, foi saqueado, incendiado e reduzido a ruínas fumegantes. O povo de Judá, aqueles que sobreviveram à espada, à fome e à doença, foi acorrentado e levado cativo para a Babilônia. A cena era desoladora. A cidade santa em ruínas, a terra prometida vazia e o povo escolhido, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, arrastado para o exílio em terra estrangeira. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Lamentaram os salmistas, suas harpas penduradas nos salgueiros, incapazes de cantar as canções do Senhor em terra estranha. O exílio babilônico não foi apenas um castigo, foi também um tempo de profunda purificação e de reflexão dolorosa. Longe de sua terra, de seu templo e da liberdade que tanto haviam desprezado, o povo de Israel foi forçado a confrontar a verdadeira razão de sua desgraça: a idolatria persistente, a injustiça social e a infidelidade contínua à aliança com Deus. Nas margens dos rios da Babilônia, eles começaram a valorizar o que haviam perdido: a lei de Deus, as tradições de seus pais, a promessa de uma terra e de uma presença divina. Foi durante o exílio que a identidade judaica se solidificou, não mais dependente de um templo físico ou de um rei terreno. A sinagoga, como local de reunião para a oração, o estudo da lei e a leitura dos profetas, começou a ganhar importância, tornando-se o coração da vida religiosa. A escritura sagrada, compilada, preservada e meditada, tornou-se o centro de sua fé. A esperança não morreu, ela se transformou, focando-se na promessa de Deus de um retorno, de uma restauração futura e, sobretudo, na vinda do Messias. Em meio ao cativeiro, Deus não os abandonou. Levantou profetas para consolar, exortar e manter viva a chama da esperança. Ezequiel,
um sacerdote levado cativo, teve visões poderosas da glória de Deus que se afastava do templo, mas também da futura restauração de Israel, incluindo a famosa visão do vale de ossos secos que ganham vida, um símbolo vívido da ressurreição do povo e da renovação espiritual pela ação do Espírito. Daniel, um jovem nobre judeu levado para a corte babilônica, demonstrou sabedoria e fidelidade inabaláveis. Interpretou os sonhos do rei, resistiu à pressão para comprometer sua fé, como na cova dos leões, e testemunhou o poder do Deus verdadeiro diante dos impérios pagãos. Suas visões apontavam para o fim dos reinos terrenos e o estabelecimento de um reino eterno por parte do Filho do Homem, uma figura messiânica. As profecias do segundo Isaías, escritas durante o exílio, falavam poderosamente sobre o sofrimento do povo, mas também sobre a vinda de um servo sofredor que levaria sobre si as iniquidades de muitos e sobre um tempo futuro de paz e justiça sob o governo de um descendente de Davi, que traria salvação até os confins da terra. 70 anos se passaram cumprindo a profecia de Jeremias. O império babilônico, que parecia invencível, caiu diante do crescente império persa. E em 538 a.C., Ciro, o Grande, o rei da Pérsia, influenciado pela providência divina e talvez pela intercessão de Daniel, emitiu um decreto surpreendente. Permitiu que os judeus exilados retornassem à sua terra e, mais ainda, que reconstruíssem o templo em Jerusalém, devolvendo-lhes os utensílios sagrados. Um remanescente fiel, liderado por Zorobabel, descendente da linhagem real de Davi, e o sumo sacerdote Josué, empreendeu a longa e perigosa viagem de volta a Jerusalém. Encontraram a cidade em ruínas, um cenário desolador, mas com o coração cheio de determinação e a promessa de Deus como guia. A tarefa de reconstruir o templo foi árdua e cheia de desafios. Enfrentaram oposição feroz dos povos vizinhos, como os samaritanos, e desânimo entre eles mesmos devido à pobreza e à dificuldade. Os profetas Ageu e Zacarias os encorajaram com mensagens de Deus, lembrando-os da importância de colocar o Senhor em primeiro lugar. Finalmente, após anos de trabalho e interrupções, o segundo templo foi concluído e dedicado em 516 a.C. Não tinha a glória e a magnificência do Templo de Salomão, mas era novamente o centro da adoração em Jerusalém, um sinal visível do retorno e da fidelidade de Deus à sua aliança. Mais tarde, sob o Império Persa, outros líderes foram levantados por Deus para fortalecer a comunidade. Esdras, um sacerdote e escriba zeloso pela lei, retornou a Jerusalém para ensinar a lei de Deus ao povo, promovendo uma profunda reforma religiosa e espiritual, erradicando a idolatria e restaurando a observância dos mandamentos. Neemias, copeiro do rei persa Artaxerxes, obteve permissão para retornar e reconstruir as muralhas de Jerusalém, um projeto vital para a segurança e a identidade da cidade. Sob sua liderança incansável e apesar da intensa oposição e das tentativas de sabotagem, as muralhas foram reconstruídas em tempo recorde, um testemunho da fé e da união do povo. O período pós-exílico foi um tempo de restauração, mas também de uma longa e paciente espera. Israel era uma província sob o domínio persa, depois sob o domínio grego, com a ascensão de Alexandre o Grande e seus sucessores, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria. A cultura helenística, com sua filosofia,
língua e costumes, espalhou-se, trazendo novos desafios à fidelidade judaica e ameaçando a pureza da fé. Sob o domínio dos reis seleucidas, a opressão religiosa atingiu um pico com Antíoco IV Epifânio, um tirano que tentou helenizar completamente os judeus. Ele profanou o templo, erigindo um altar a Zeus no Santo dos Santos e proibindo a prática da lei judaica, incluindo a circuncisão e a observância do sábado. Esta abominação desoladora no templo provocou uma reação desesperada. A família dos Macabeus, liderada pelo sacerdote Matatias e depois por seus filhos, especialmente o corajoso Judas Macabeu, conhecido como o Martelo, levantou-se em revolta contra a opressão seleucida. Foi uma luta heróica pela liberdade religiosa e política. Os Macabeus, com fé inabalável e coragem extraordinária, obtiveram vitórias surpreendentes contra exércitos muito maiores e mais bem equipados. Reconquistaram Jerusalém e purificaram o templo, um evento celebrado até hoje na festa judaica de Hanukkah, a festa das luzes. A revolta macabeia levou a um período de independência judaica sob a dinastia Asmoneia. Foi um tempo de fervor religioso renovado, mas também de lutas internas, intrigas políticas e corrupção, que gradualmente enfraqueceram o reino e o prepararam para uma nova dominação. A independência asmoneia não durou. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém e a Judéia caiu sob o domínio do crescente e implacável Império Romano. Roma impôs seus próprios governantes. Herodes o Grande, um rei cliente dos romanos, governou com crueldade e magnificência, buscando agradar a Roma e a si mesmo. Ele expandiu e embelezou o Templo de Jerusalém de forma grandiosa para ganhar o favor dos judeus, mas era odiado por muitos devido à sua tirania e origem não judaica. O cenário político e religioso no tempo que precedeu a vinda do Messias era complexo e tenso. O domínio romano, com seus impostos pesados e sua presença militar opressora. A dinastia herodiana, buscando manter o poder a todo custo, e diversas facções judaicas, os fariseus zelosos pela observância da lei e das tradições orais, os saduceus ligados ao sacerdócio e mais acomodados ao poder romano, os essênios buscando pureza e afastamento no deserto, e os zelotes ansiosos por uma revolta armada contra Roma para restaurar a soberania de Israel. Ao longo de todos esses séculos, do exílio babilônico ao domínio romano, a esperança do Messias permaneceu viva, ardente e crescente. As profecias sobre um descendente de Davi que seria rei para sempre, que traria justiça e paz, que redimiria Israel e as nações, eram lidas, meditadas e debatidas fervorosamente. O povo ansiava pelo cumprimento das promessas de Deus, por um libertador que não apenas os livraria do jugo estrangeiro, mas que inauguraria uma nova era de salvação. O segundo templo estava reconstruído, as muralhas reerguidas, a lei era estudada nas sinagogas, mas algo fundamental ainda faltava: a vinda do ungido de Deus, o Messias prometido, que inauguraria o reino eterno, não apenas um reino político, mas um reino espiritual de graça e verdade. O mundo estava em expectativa. Os sinais dos tempos, as profecias, a situação política e religiosa, tudo convergia. O palco estava montado. A plenitude dos tempos se aproximava. Os séculos de preparação, as alianças, as profecias, os sofrimentos e as esperanças convergiam para um único e glorioso ponto na história. O silêncio que precedeu a vinda, a longa espera, estava prestes a terminar. Aquele que era esperado por séculos, o cumprimento de todas as promessas, o Verbo eterno de Deus, estava às portas, prestes a nascer humildemente em Belém,
para redimir a humanidade e inaugurar a nova e eterna aliança. Esse homem seria o incomparável Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis,